Vamos falar hoje dessa entrevista do Augusto Melo, uma entrevista de 2 horas que eu assisti na íntegra para trazer aqui os melhores momentos, né? Ou comentar os melhores momentos. Foi uma entrevista, resumindo, foi uma entrevista protocolar. Augusto Melo fez aquela coisa das respostas subjetivas, sem muito direcionamento, mas eu vou explicar o porquê disso aí. E pouco reveladora. Ele só deu o quê? Uns caminhos que talvez vai por aqui, vai por ali, mas não cravou nada, não bateu nada, a não ser algumas coisas que ele assumiu de dívidas, tá? Então, gente, eu não quero fazer aqui o papel do assoprador e mordedor. Eu vou fazer que nem minha esposa fala, falar a verdade é bom e necessário. Tem pontos que eu tenho minhas críticas, até contundentes, com Augusto Melo, e tem outras coisas que eu acho que ele está correto, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar. Bora lá. Fala, nação, tudo bem aí? Vamos falar dessa entrevista aí de 2 horas. Eu assisti na íntegra, tá? Eu vou trazer para vocês aqui os melhores momentos. Mas antes eu quero fazer uma análise do Augusto Melo, o político, o presidente, o gestor. Bom, eu acho ele ainda imaturo para o cargo de presidente do Corinthians, pelas suas falas. Às vezes são falas que não convencem quem está ouvindo, ainda que sejam verdades, não conseguem convencer. Não é a todo momento, mas muitas vezes isso aconteceu nessa entrevista. Ora, porque ele pode realmente não saber da pergunta feita por algum jornalista, ou pela pergunta ser tão constrangedora que o cara fica até meio sem jeito de responder, tá? Agora, tudo isso não significa que o cara seja um mau caráter, por exemplo. Não significa que o cara faz as coisas por dolo, tá? A gente tem que ter um pouco de paciência, gente. Eu sei que é difícil, eu também às vezes não tenho, porque assim, se a gente igualar tudo no mesmo balaio, então a gente não precisa mais torcer. A gente fica o dia inteiro reclamando, seja lá aonde for. Se a gente não der um pouquinho de crédito pro cara e pro trabalho do cara, ainda que a gente critique tudo, mas uma crítica realmente em cima do fato, uma crítica contundente, não fazendo prognóstico, não, porque assim, o cara é um isso, porque é igual o outro, porque é da mesma panela. Pô, isso eu não acho legal não, cara. Sinceramente eu não acho legal. Então eu acho que ele é um cara imaturo, que ainda não está na altura, pode ser que crie casca e venha a se, né, formar um grande gestor, um grande presidente, mas eu acho que ainda não tem. Só que isso não leva ele a ser um mau caráter ou coisa do tipo. Então vamos lá. A pergunta, falaram muito assim hoje. Eu tiro muito pelo X, né, meu termômetro para trazer as coisas para vocês é lá no X. Então falaram assim: ele não assume culpa de nada e só culpa os outros. Então vamos aos fatos. Não é bem assim, não, tá? Ele assumiu sim, por exemplo, ele assumiu que está devendo o Félix Torres, ele assumiu que está devendo funcionários, ele assumiu que fez indicações erradas, tudo isso ele assumiu na entrevista, tá? E fora as outras coisas, por exemplo, eu acho que ele errou em contratar o Pedro Raul, pelo valor que foi e pelo jogador, já que a gente tem o Arthur Souza. Eu acho que ele errou, por exemplo, em contratar o Mateuzinho, não o Mateuzinho um jogador, mas pelo valor, eu acho que foi um erro, já que o clube está sem dinheiro. Então tem outros erros, sim, tem outros erros. Lá o Lucas Veríssimo no começo do ano também teve alguns erros. Então, assim, ele não está livre de erros, tá? Então tem sim, ele fez erros. Agora, ele culpa os outros. Vem cá, com quantos bilhões ele pegou esse clube em dívida? Mais de 2, né? Então, se a gente hoje está em carência de bons jogadores, de pagamento em dia, deve-se ao fato da gestão passada. Vocês querem o quê? Que ele não fale, que ele fique calado? Não, jogue a bomba em mim, jogue tudo em mim aqui que eu mato no peito. Não dá, né, gente? Ele tem que falar, pô. Senão só ele que toma tiro. Não foi ele que colocou, por exemplo, 20 milhões na multa do Mano Menezes. Nem foi ele que colocou lá a multa do Carlos Miguel de 50 para 4. Então o cara tem que falar. O cara tem que falar aqui, porque tem gente, o cara coloca a culpa. Mas isso é fato. Isso estragou a gestão dele. Estraga a gestão dele. Ele não mentiu nisso. Tá? Então, para o pessoal que fala assim que ele não assume nada e coloca a culpa nos outros, isso aí é uma meia-verdade para não dizer que isso aí é uma mentira, tá? Porque ele assumiu sim muitas coisas ali e falou fatos que estão prejudicando a gestão dele, tá bom? Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é a vai de bet. Tudo indica, até
né, até a própria fala do delegado que está responsável pelo caso, que o Corinthians é vítima, tá? O Corinthians é vítima. E que pelo que o Augusto Melo falou, ele foi apresentado para esse tal de Cassundé, que não conhecia ele. Falou com ele uma ou duas vezes. E eu até entendo alguma coisa no sentido assim, cara, você está devendo até as calças. Chega alguém e te fala, ó, 360 milhões. Meu, o cara abraça, às vezes, sem olhar todos os pontos. Lembrando que ele não dirige o Corinthians sozinho, tá? Tem departamento de marketing, tem departamento jurídico, tem vários departamentos para olhar cláusulas de contrato, fazer contatos e tudo mais. O cara também não trabalha sozinho. A gente tem que entender isso também. Porque senão não precisava de diretor disso, diretor daquilo. Ele ficava lá sozinho e mandava e desmandava. Tá? Não é assim que se faz uma gestão de clube nem de empresa. Não existe uma pessoa para resolver tudo, saber de tudo. Não existe, cara. Então, é uma culpa dividida. Lógico que ele é o cabeça, lógico. Mas a gente tem que saber, temos que ter a inteligência de saber, sabe, ver as coisas para não ficar crucificando, sendo que o cara é inocente ou pelo menos não era da competência dele resolver. Aí você vai falar, pô, já você está passando a mão pro Augusto Melo. Cara, eu não tô passando a mão, passando pano pro Augusto Melo, tá? Eu tô querendo fazer uma análise bem isenta, cara, bem isenta, expondo as falhas deles e também expondo as coisas boas, as qualidades, tá? Não me parece, ele realmente não me parece um cara que quer mal do Corinthians. Me parece que ele é um cara atrapalhado, que está tentando se achar no meio de uma confusão, no meio de um clube que tá em erupção, tá? E ele está tentando se achar. Falta experiência, falta também boa vontade de muita gente lá dentro pro cara. Os caras só tá faltando comer ele vivo lá com garfo e faca. Então é difícil, ainda mais se você, que nem eu te falei, ainda mais se você não tem toda a experiência do mundo. Caso do Carlos Miguel, ele acabou de falar, ele falou na entrevista, o cara quer sair. Então, depois disso, o cara vai sair pronto. O cara quer jogar na Europa. Então, é culpa dele? Não é. É culpa dele que a multa está em 4 milhões? Não é. É culpa dele se colocar lá o Matheus Donelli e o cara me toma 3 gols aí num clássico, sei lá onde, eu tomo um frangaço e tiro o Corinthians em alguma competição? Não, não é culpa dele. A culpa é de quem fez todo esse retalho, né, essa colcha de retalho, virar o que o clube virou. Tá? Ele não está dando continuidade disso, ele está fazendo o que ele consegue fazer. Tá? Muitas vezes errado, que nem é o caso aí dos dois jogadores que eu falei, do renovação do Lucas Veríssimo e outras coisas mais. Tá bom? Eu também lembrei aqui dos 18 milhões da multa do estacionamento da Neoquímica Arena, que o senhor Duílio botou essa multa aí e aí vai ficar com os caras aí do estacionamento, sei lá, 50 anos. Então isso não é culpa do cara. Tá? Então é isso. Foi uma entrevista mais direcionada, indicando um outro caminho. Muita gente também reclamou que ele não nominou, né, as pessoas. Imagina se ele fala alguma coisa, coloca nome de alguém nesse rolo todo aí para processá-lo. Tá? Aconteceu aí com a ESE. Ele foi falar da ESE aí, o tal do Salazar perguntou para ele, pô, você chamou uma empresa que não tem nem KNAI aí para ficar no Corinthians, mais cara que a outra, tal, já querendo arrumar uma tretinha. Ele falou, pô, vocês viram aí se a ESE tá tudo certa, corretinha, tá tudo... Ou seja, a ESE ficou brava, rapaz, ficou brava ameaçando rescindir o contrato. Então essas coisas, quando você nomina alguém, ou alguma empresa, alguma pessoa, você tem que lembrar que, cara, o cara pode te processar, porque de repente o que você está falando aí, amigão, é pesado. E é o que o Tuma, pelo que ele falou, é o que o Tuma vai fazer com muita gente a hora que sair aí essa investigação da Vai de Beto. Vai de Beto mesmo. Entendeu, gente? Então, vamos com calma, vamos dar um crédito pro cara. Vamos dar um crédito, não custa nada. Tá bom, gente? Então é isso aí. Então, se vocês gostaram, um likezinho aí, tá? Pro Rogerinho. Fique com Deus. Tchau.